Muito bem, pessoal. Nós estamos chegando aqui com este vídeo para a região sudeste. Nós vamos falar aqui sobre São Paulo, sobre Minas, sobre o Espírito Santo e sobre o Rio de Janeiro, né? Vamos ver como é que ficam os próximos dias dessa região aqui, fazer alguns comentários, tá bom? Nós podemos começar aqui vendo como ficam as chuvas aí nas próximas horas e também nos próximos dias, depois ver como é que fica a expectativa para os próximos um período mais alongado, né, desse processo aí, tá certo? Falando aqui sobre as próximas horas, nós temos aqui o seguinte: hoje à tarde, né? Hoje à tarde há uma expectativa de chuvas na parte oeste de São Paulo, né? Há uma expectativa de chuvas nessa parte, centro para o oeste, na parte mais ao norte, né? De chuvas para hoje à tarde, né? E pode pegar também o Triângulo Mineiro aí, ó, tá vendo? Tá certo? Há uma expectativa de algumas chuvas muito poucas aqui no sul do Espírito Santo, né? Bem poucas mesmo, né? E o restante tá com uma massa de ar seca aí que tem castigado principalmente o norte de Minas, né? Partes de São Paulo também, Espírito Santo. A região como um todo está sendo castigada com essa massa de ar seco, né? Indo para a parte da noite, entre as 18 horas e a noite, você vê que já diminui bastante essas chuvas aqui, né, no Triângulo Mineiro e na parte oeste de São Paulo. Você vê que já enfraquece e praticamente toda a região fica sem chuva aí, né? Já quando a gente vai para amanhã, dia 11, nós observamos esta condição, ó, São Paulo, Minas, né, os 4 estados totalmente sem chuvas. No dia 12, o que acontece até o dia 12? Ó? Dia 12, praticamente o mesmo cenário. Pode ter leves pancadas no extremo oeste de São Paulo, no Triângulo Mineiro lá, mas pancadas muito isoladas. Algumas pancadas muito isoladas aí pelo leste de Minas, mas muito fraca mesmo, né? Vamos colocar aqui isso aqui para ver uma coisa. Aí, quando a gente vai aqui até o dia 13, ó, o que acontece? Volta uma condição aqui no dia 13 de possibilidade de pancadas no oeste de São Paulo e Triângulo Mineiro, mas são bem fracas essas condições, não são assim super condições, né? E alguma coisa aí no norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, mas também muito isolada. Alguma coisa no extremo litoral de São Paulo, pode acontecer alguma coisinha, mas também muito pouca, né? Aí quando a gente vai aqui até o dia 14, aí no dia 14 a gente já tem uma expectativa das chuvas voltando aqui para São Paulo, né? O Triângulo Mineiro também pode pegar aí, ó. Pode pegar o oeste de São Paulo, a parte mais ao sul, bem forte, inclusive chuvas no extremo sudoeste do estado, né? E o restante do estado de São Paulo pode ter pancadas mais ao norte, mais fracas, né? E também uma condição de pancadas aí no litoral, aí para o Espírito Santo e para o Rio de Janeiro norte, mas não é lá essas coisas. Minas continua muito pouca chuva, com exceção do Triângulo Mineiro aqui, que pode ter alguma coisinha. Indo aí até o dia 15, essa situação continua boa para a parte centro-sul de São Paulo, né? O estado de São Paulo mais beneficiado, o norte pode ter algumas pancadas, né? Pancadas muito isoladas aí no Triângulo Mineiro. E nós temos aí uma condição no nordeste de Minas e no Espírito Santo de possibilidade de chuvas, não são fortes, mas nós temos uma condição de possibilidade de chuvas aí no dia 15, né? Aí nessas regiões aí, o restante do Minas aí fraco de chuva, Rio de Janeiro com pouca chuva, pode ter alguma coisinha no norte, mas bem devagar. Indo aí para o dia 19, aí nós temos mantido essa condição de pancadas de chuva no extremo nordeste de Minas, no Espírito Santo, alguma coisinha sobre o Rio de Janeiro, mas bem isolada e bem fraca. São Paulo dá uma diminuída naquela intensidade, né? E fica com uma condição de pancadas bem isoladas no seu extremo sudoeste aí do estado, que pode ter umas chuvas de melhor qualidade. Boas chuvas, inclusive, pode pintar ali naquela região. Indo para o dia 17, aí nós observamos isso. Condições de pancadas de chuva em todo o estado de São Paulo, talvez principalmente à tarde. Geralmente é essa condição mais favorável. E aí no sul de Minas, Triângulo Mineiro, sul de Minas, a gente também pode ter condição de pancadas, assim como no Espírito Santo, mas uns volumes bem modestos. Quando são esses volumes mais fracos, o que pode acontecer? Pode não acontecê-los.
Além de serem fracos, quando acontece, pode não acontecê-los. Mas também, de repente, pode ter um evento forte, mais isoladamente. Isso não é impossível, certo? É bem plausível, a gente já viu isso regularmente. Já aí para o dia 18, né? Aí nós temos uma condição mais pelo litoral de São Paulo, também Rio e Espírito Santo com condições de pancadas, não são chuvas fortes, mas tem. Centro-sul de Minas, condição de pancada, norte sem chuva, né? E o oeste, né, de São Paulo sem chuva, né? Praticamente aí. Indo aqui até o dia 19 agora, o que é que nós encontramos dia 19? Dia 19 nós voltamos a ter uma condição razoável para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? E leste de Minas, nordeste de Minas, centro de Minas, condição também de pancadas. Não são grandes volumes, mas o estado de Minas fica aí com uma condição de poder ter algumas pancadas de chuva aí no dia 19, né? São Paulo, bem isoladas, bem devagar aí. E no dia 20, essa condição do Rio, do Espírito Santo e de Minas permanece. Não são grandes volumes, né? Não são grandes volumes, mas é uma condição melhor do que antes, do que aquela massa de ar seco total, né? Agora ela não está mais presente, nós podemos ter alguma condição de pancadas. Quando a gente vai aí até o dia 21, São Paulo aqui sem, né? Porque essa massa de ar seco aqui de baixo entra Triângulo Mineiro, sul de Minas, São Paulo, com exceção do litoral que tem uma condição mínima de pancadas, mas a condição do centro-norte de Minas continua com alguma possibilidade, tá certo? E o Espírito Santo aí, o Rio de Janeiro também com algumas possibilidades. Não é lá muita coisa, mas pode acontecer alguma coisa mais isolada. Dia 22, isso vai diminuindo cada vez mais para São Paulo e para metade sul de Minas, inclusive para o Rio de Janeiro, e fica mais restrito ao extremo norte de Minas, ao nordeste de Minas, uma possibilidade. Sempre falando que nessas condições de pancadas aqui, é uma coisa muito isolada, não é volumes muito interessantes, não vamos contar, Francisco falou que ia chover. Já no dia 23, nós temos uma diminuição cada vez maior, que aquela massa de ar seco se desloca, né? Já cobre quase toda a região, apenas o extremo norte do Espírito Santo, nordeste de Minas, noroeste de Minas, pode ter alguma coisa, mas bem difícil. Indo aí até o dia 24, né, que a gente já consegue chegar até o dia 24, nesse dia 24 de abril aí a condição é quase zero de chuvas, com exceção do litoral do Espírito Santo, pode ter alguma coisinha, mas praticamente a região toda zerada aí, tá certo? Quando a gente olha o volume total para este período aqui, né, a gente observa que é bem baixo, né? Por exemplo, para São Paulo nós temos aí no extremo oeste do estado 50 a 60 milímetros, na parte mais ao norte uns 40 e na parte litorânea de 50 a 60. O Espírito Santo talvez seja o estado mais beneficiado na soma total até o dia 25 de abril, né? Ele pode ter de 50 a 60 milímetros de chuva previsto. Claro que esses volumes podem ser maiores, especialmente num lugar ou outro, mas também pode ter um lugar ou outro que chegue a nem pegar, né? Rio de Janeiro é a mesma coisa, você vê que a parte leste de Minas também pode ter aí até 50, 60 milímetros. Vai ver que a parte norte, nordeste, embora lá no final, né, quando ele estava mostrando ali, apareciam as condições de pancada, mas é muito isolado e muito pouca, né? Tá certo? Quando a gente olha aí para frente, o que pode acontecer nos dias à frente, né? A gente observa o seguinte, ainda vai ter chuva nos dias à frente, que você vê que não são muitas. Tem alguma coisa aí, né? Pode acontecer alguma coisa aí em São Paulo, no Espírito Santo e Rio de Janeiro, que aumenta os volumes na parte mais leste, mais litorânea. Você vê que a parte central de Minas praticamente não muda muito, né? Entrando aí no restante de abril e nos dias de maio, que a gente já pode chegar aqui até o dia 25 de maio, né? Nesse período aí, a gente observa que São Paulo pode ter aí de 80 a 100 milímetros daqui até 25 de maio. Triângulo Mineiro também pode ter de 80 a 100 milímetros, o sul de Minas também. Rio de Janeiro também pode ter uns 100 milímetros. Espírito Santo pode chegar até um pouquinho mais de 100, 120 milímetros. E o nordeste de Minas, incrivelmente, esse nordeste de Minas aqui pode pegar a influência de chuvas aqui do litoral, por isso que aparecem umas pancadazinhas aqui. Então aqui está dando uns 100 milímetros de chuva até o dia 25 de maio. Né? Nordeste, bem nordeste, né? Bem lá próximo mais
a próxima ali a Bahia, próximo ao Espírito Santo, né? A parte mais centro para o oeste de Minas é a parte com menor volume daqui para lá. Alguns lugares aí pode ter só 20, 25 milímetros, né? O restante em torno de 40, 50 milímetros, 40, mais para 30, 40. Então, assim, pelos modelos, as chuvas para a região sudeste nesses próximos dias vão diminuindo, né? Como a gente pode ver. Se a gente der uma olhada na anomalia para esses períodos, você vai ver assim que Minas fica um pouco abaixo, né? Norte de São Paulo também. O oeste de São Paulo fica ligeiramente acima da média e o extremo aqui sul, aqui no litoral. Pontos isolados aí do Espírito Santo, muito pouquinhos, e do Nordeste, mas geralmente levemente abaixo e até levemente abaixo da média aí. Aqui no extremo litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro está bem negativo aqui, com mais de 50 milímetros abaixo, porque é uma região que deveria chover mais, por ser litorânea e tal. Mas devido a essas águas frias que tem por aqui, né, tem sofrido com menos chuva, então não deve ter lá grandes coisas. Embora essas anomalias, a gente tem que entender o seguinte: isso é a previsão. A prática pode ser um pouco diferente. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem observado que a prática está ficando abaixo da média ainda. Em alguns clientes que a gente tem aqui na região, eles têm passado para a gente o quanto chove, e a gente observa a climatologia e está ficando um pouco abaixo. Então tem sofrido mais aqui na região. Então sim, nós podemos ter até menos chuva do que a previsão. Porque algumas regiões a gente tem sempre mais, outras a gente tem um pouco menos, dependendo do momento do ano também. Dependendo do ano e dependendo do momento. Então tudo isso é relativo. Então tem que ter esse acompanhamento bem mais detalhado, tá certo? Show de bola, tamo junto.